Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma pergunta a todos vocês. Todos que estão aqui presentes nesta noite, acreditam de fato na Bíblia? E acreditam também que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque de nada adianta estarmos aqui hoje falando qualquer que seja a mensagem se nós não acreditarmos na palavra de Deus, porque tudo que for falado aqui nesta noite tem como fonte de verdade, como base, a palavra de Deus. Então nós precisamos dessa convicção e afirmar isso não só interiormente, mas também exteriormente, para que a palavra de Deus ela possa ser consolidada no nosso espírito, no nosso coração, e esta reunião ser bastante harmônica entre o falar, o ouvir e o compreender. Então vamos estar assim falando aos jovens e também a todos presentes aqui, uma palavra de orientação e de esclarecimento para nossas vidas, voltada para o ensino, a instrução da palavra de Deus. Então vamos começar lendo Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, um texto já bastante conhecido, mas que tem muito a nos ensinar, e vamos aprender muito com essa porção aqui da palavra de Deus. E ele diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, dê uma segurada aí e vamos até 1 Coríntios 6, versículo 12. Diz assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes quanto aqueles. Agora preste atenção nisso. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Preste atenção de novo. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, agora volte para Romanos. Então, o nosso corpo, ele não é nosso. E ele nem foi criado para a impureza. Nós fazemos quase tudo através do nosso corpo. Mas o nosso corpo, a Bíblia aqui está ensinando que ele pertence ao Senhor. Por isso que Paulo vai dizer que para a gente apresentar os nossos membros. E o que são os nossos membros? Pernas, braços, boca, ouvido, a nossa sexualidade. Tudo isso é para ser apresentado a Deus, porque o corpo não é nosso. O corpo é dele. Por isso, glorificai a Deus através do vosso corpo. O corpo é a maneira pela qual a gente põe para fora aquilo que está aqui dentro. O corpo vai manifestar aquilo que está dentro de nós. O problema não é o corpo. O problema é o que está dentro. O corpo apenas manifesta, ele revela
aquilo que de alguma forma entrou dentro de nós. Vocês estão conseguindo entender? Nós temos 3 elementos dentro de nós. Nós temos o espírito, nós temos a alma e nós temos o corpo. São esses 3 elementos que compõem aquilo que nós somos. O nosso espírito é aquela parte que toca Deus. É uma parte imaterial. Ninguém vê, mas a gente sabe que ele existe, que ele está aqui. A Bíblia diz assim, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, tem algo dentro de nós que não é palpável, a gente não toca, não pega, mas nós temos uma íntima convicção dele, que é o nosso espírito, é a parte que toca a Deus. Nós temos também, na outra extremidade, o nosso corpo, que é o que é visível. Eu conheço vocês conhecendo o corpo de vocês. Tem os mais baixinhos, os mais altinhos, tem meninos, tem mulher, tem homem. Cada um tem o seu jeito. E eu vou conhecendo vocês através do corpo. O corpo é a maneira pela qual a gente conhece o mundo e o mundo vai conhecendo a gente. Só que tem um elemento no meio. E é esse elemento que eu quero trabalhar um pouco com vocês hoje à noite, falando a respeito do mundo. Então, esse elemento do meio é a alma. Espírito, a parte que toca a Deus, o corpo, a parte que vive aqui, e a alma. A alma, ela é o quê? A alma, ela é o que eu penso, o que eu sinto e o que eu decido. O que eu faço, as decisões que eu tomo. Essa é a nossa alma. Então vamos fazer um gesto aqui para poder entender e guarde esse gesto aqui. Isso é minha alma. Então é o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. A psicologia, nós vamos ver isso, né? Ou aqueles que estão estudando vão conseguir ver com mais frequência, que a psicologia chama isso de psique, que no grego significa alma. Ou vai chamar isso de eu, o meu eu, quem eu sou, aquilo que eu sou. Algumas pessoas trabalham falando isso, né? É aquilo que a gente é. Então, quando uma moça ela está enamorada e que à noite ela abraça o seu travesseiro e ela pensa ser o seu namorado, o que é aquilo? Aquilo é a alma dela falando. Qual que é o aspecto da alma? Especialmente o afeto. Então, naquele momento, ela não pensa muito, ela sente mais. Vocês estão entendendo? Se a pessoa for muito sentimental, se a pessoa tem alguns de nós que nascemos mais carregados no afeto. A gente é, por natureza, mais emocional. Então não precisa levantar a mão não, mas quem aqui é mais carente? Quem aqui é mais afetivo? Quem aqui é meio meloso? De vez em quando o pai, ou mãe, ou irmão tem que dizer, não me pega tanto. Quem for mais sensível é um sinal que na alma dele o afeto tem um pouco mais de peso. Agora, tem aqueles outros que pensam demais. Quem é que a cabeça não desliga? É o tempo todo pensando. Cabeça trabalhando o tempo inteiro. Você deita e você leva meia hora, 1 hora para conseguir dormir porque a cabeça não parou de trabalhar. Nessas pessoas, qual o aspecto da alma que está funcionando mais? A mente. Vocês estão entendendo? Então a regra é a seguinte. A partir dos 12 anos de idade, nós vamos começar a trabalhar mais a nossa alma. Nós vamos ter que
formar a nossa mente, nós vamos começar a formar o conceito dos nossos afetos e nós vamos começar a tomar decisões. Isso vai começar a ocorrer mais a partir dos 12 anos de idade. Então, olha como que Deus criou. Alguns irmãos dizem que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. No nosso espírito, nós já fomos salvos, no dia que nós nascemos de novo. Tudo bem até aí, então? No nosso corpo, nós vamos receber um corpo novo. Quando que nós vamos receber esse corpo novo? Quando Jesus vier. Não importa se vai estar morto ou não, os mortos em Cristo primeiro ressuscitarão, e aqueles irmãos que estiverem vivos vão subir com um corpo novo também. Então nós seremos salvos no corpo. Mas e a alma? A alma, meus queridos, ela está sendo trabalhada dia após dia, dia após dia. Então tentem entender o que eu vou falar para vocês. Quanto mais a nossa alma, na idade de vocês, for preservada nos conceitos de Deus, menos a cruz vai ter que trabalhar nós mais tarde. Porque nós já estamos dentro dos conceitos do Senhor. Vocês conseguem entender? Quanto mais a gente for preservado dentro do entendimento de Deus, menos longe eu vou estar do propósito de Deus. Seja no meu pensamento, seja no meu sentimento, seja na minha vontade. Quanto mais longe eu for do propósito de Deus, mais o Espírito vai ter que trabalhar em mim, me trazendo de volta para aquela realidade que o Senhor deseja em mim. Só que alguns de nós, sem percebermos, vamos, depois dos 12 anos, sem percebermos, trazendo algum impacto sobre a nossa mente, sobre o nosso afeto. A gente vai repetindo tanto determinadas coisas, vai assistindo tanto determinados programas, vai formando tantos determinados conceitos nas nossas vidas, que chega um determinado momento que aquele conceito entrou e simplesmente me afastou do propósito original de Deus. E às vezes eu vou precisar de 5 anos do trabalhar da cruz me trazendo de volta. Então, na idade de vocês, nós temos uma vantagem enorme. Quanto mais a gente mantiver a mente e a emoção dentro do que Deus ensina, ou seja, eu vou construir um entendimento de vida dentro do que Deus ensina. Por exemplo, vocês estão aprendendo os conceitos sobre afeto. Namoro, não namoro, quero namorar, quero casar, não quero casar, eu vou trabalhar, eu vou fazer esse curso, eu vou fazer aquele curso. Vocês estão na idade de trabalhar, por exemplo, afeto. Vocês estão na idade de formar os conceitos sobre profissão. Vocês estão na idade de formar conceitos sobre dinheiro. Vocês estão na idade de formar conceitos sobre trabalho. Se estes conceitos não forem segundo o Senhor, você vai crescendo, mas afastando do propósito do Senhor. E o que é que vai acontecer com isso? Na hora que o Espírito de Deus resolver te trazer de volta, vai ter todo um trabalhar, todo um caminho de volta. Às vezes com muitos gemidos, com muitas dores, para poder você encontrar aquele bendito propósito de Deus para a sua vida, que Ele sempre teve para você. Vocês estão conseguindo compreender? Por isso, quanto antes a mente for guardada, quanto antes ela for guardada, tanto melhor os conceitos serão formados.
Segura agora aí em Romanos 12 e vamos ali a um versículo que nós precisamos ler nesse momento. Lucas, capítulo 2. Jesus ali ele tem 2 anos de idade. E o versículo 40 mostra como é que ele crescia. Diz assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Olha o crescimento dele. Crescia e se fortalecia. Então, dos 2 aos 12, qual é a ênfase primeiro para o crescimento de Jesus? O corpo. Enchia-se de sabedoria a alma, e a graça de Deus estava sobre ele, o Espírito. Esta é a ordem que o versículo 40 coloca. Só que olha o versículo 52. A partir dos 12 anos, a ordem muda e diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Então essa ordem ela foi invertida. Qual é a primeira coisa que está crescendo agora? A alma, o pensamento e a emoção. Queridos, a partir dos 12 anos de idade, nós começamos a ser inundados de informações com relação ao mundo, com relação à vida. Nós vamos sendo inundados por desejos com relação às coisas. Vocês estão me entendendo? Se esse desejo estiver segundo Deus, você desde essa idade está sendo santificado. Se esse desejo estiver segundo o mundo, segundo o conceito do mundo, você está se desviando do propósito original do Senhor e o Espírito Santo de Deus vai ter que recorrer a algum método depois para poder fazer você fazer o caminho de volta. Vocês estão entendendo? Então vamos voltar para o Romanos 12. Então, a partir dos 12 anos, a tua alma ela vai começar a ser despertada de várias maneiras dentro de você. E aí, você tem que ir confrontando estas áreas, esses desejos, ao que a palavra de Deus diz a respeito daquilo. Então, é nessa hora que entra o auxílio dos pais. E os pais, eles deveriam, para os filhos a partir dos 12 anos, terem os principais textos, os principais assuntos que um adolescente ele vai lidar dos 12 aos 25 anos. Assuntos como corpo, dinheiro, sexualidade, trabalho, amizades, conversas. São assuntos que os pais deveriam ter na ponta da língua e o tempo todo fazendo um depósito dentro da mente dos filhos. Por quê? Porque à medida que ele vai fazendo esse depósito, o filho tem uma chance de formar o conceito segundo as Escrituras. Porque se o filho fica sozinho, somente com os amigos, o filho pode formar o conceito somente com os amigos, segundo o jeito que o mundo lhes é apresentado. Vocês estão conseguindo me entender? Vamos ver agora em Romanos 10, versículo 13, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Mas nem todos obedeceram o evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação ou pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Então, de que jeito é que a fé é depositada?
pelo ouvir. Meus queridos, o que você ouvir vai determinar o que entra na sua mente. Preste atenção. Satanás, ele não quer a sua mente. Ele quer a sua vontade. Ele quer que você decida coisas a favor dele. O alvo dele é a sua vontade. Tudo bem? O problema é que quem ganha a vontade é quem ganha a mente. Quem ganha a mente, ganha a vontade. Não só a vontade, mas toda a vontade. Eu vou dar um exemplo bobo aqui, mas que faz muito sentido. Por exemplo, você chega em casa, cansado, toma um banho, e você liga a televisão, e você, de repente, vê ali uma propaganda da McDonald's. Por que eles não colocam essa propaganda 7 horas da manhã? Porque é nessa hora, 7 da noite, que você vai começar, sua mente vai começar a produzir, vai começar a pensar no que comer. Então, quem ganhou a mente, ganha a vontade. Vocês sabiam que os especialistas em marketing, eles descobriram que quando você entra numa loja, a primeira coisa que você olha é do seu lado direito, um pouco mais alto do que você? Então vocês sabiam que os grandes mercados eles vendem o lado direito a preço de ouro para as empresas? Sabe por quê? Porque eles descobriram como é que a mente funciona, como é que a mente trabalha. Então, uma vez que eles descobrem como é que a mente nossa trabalha, eles vão fazer de tudo para despertar dentro da nossa mente os desejos daquilo que eles querem vender. Então você não acha que ao interagir com o mundo, você nunca vai interagir com neutralidade. Porque o mundo, ele está carregando você de informações. E essas informações são de alguma forma formar conceitos dentro de você. Então a mente é como uma fortaleza. Quem ganha ela, ganha vontade. Você vai tomar decisões segundo o que entrar na sua mente. Então quem ganhar a mente, vai ganhar então a vontade. Mas com isso eu estou eliminando um aspecto. Qual o aspecto que eu estou eliminando? A emoção. Então, tudo que você sente porque você pensa. Quem teve tristeza essa semana? Levante a mão. Tá, então vamos dar um exemplo. O que é que você andou pensando? Você teve alguma perda? Por que então que ela teve um sentimento de tristeza? Porque algum pensamento de perda entrou na mente dela. Pensou em perda, então qual é o sentimento que vai produzir? Tristeza. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Quem aqui teve irritado essa semana? Quem aqui teve culpa essa semana? Que é outra emoção. Quem aqui esteve ansioso essa semana? Tudo isso deriva de coisas que andou ocupando a mente de vocês. Por exemplo, quem andou ansioso andou pensando no futuro. E, em geral, o pensamento do futuro vai produzir a emoção da ansiedade. Aí você fica inquieto, não tem lugar bom, você está agitado, por quê? No teu coração, você não pensou segundo o conceito do Senhor. Então você acabou desenvolvendo uma emoção ruim. Queridos, tudo começa na mente. Então o alvo do inimigo é despertar a nossa mente, é formar algum conceito dentro da nossa mente. Por isso, como eu disse, deixa eu falar algo nesse momento.
O que alimenta a mente? Porque a mente, que é uma das partes da alma, ela está entre o espírito e o corpo. Então a alma ela interage tanto com o espírito quanto com o corpo. Então preste atenção. O que alimenta a alma? O que alimenta a alma são os 5 sentidos. Aquilo que os 5 sentidos que eu possuo, eles produzem em mim uma interpretação para o cérebro. Tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que você toca, tudo que você cheira e tudo que você prova. Então, os 5 sentidos vão alimentar a sua mente. Então, aquilo que você interagir com o mundo, o jeito que você interagir com o mundo, é o que vai alimentar a sua mente e daqui a alguns meses vai conquistar a sua vontade. Então você entende o perigo do celular com a internet antes dos 15 anos de idade? Porque o celular com a internet põe você vendo o mundo e põe o mundo dentro da sua cabeça. Que tipo de informação você está recebendo? Você está me entendendo? O que você está vendo que é devido ou que é indevido? Você vai dizer assim, eu sei o que pode e o que não pode. Você sabe. Você não tem noção do que pode e do que não pode. Tem algumas coisas graves que você sabe que não pode. Mas tem algumas coisas simples que a médio prazo vai dar muitos problemas dentro da sua mente. Então é por isso que eu trago a sugestão da seguinte forma: de que você evite tudo que vai alimentar excessivamente os teus olhos e os teus ouvidos, porque são os dois principais sentidos que alimentam a nossa alma. Então, para fechar, eu vou usar aqui o quadro e nós vamos fazer uma regrinha chamada PEC. O que é isso? Pensamento, emoção e corpo. Por exemplo, algum de vocês aqui tem enxaqueca. De vez em quando tem enxaqueca. Não tem muito motivo, mas de vez em quando está com uma dor de cabeça terrível. Alguns de vocês aqui têm dores musculares. Apesar que na idade de vocês não aparece muito, né? Mas pode ser que algum de vocês apresentem algum tipo de dor muscular. Algum de vocês aqui tem dor abdominal. Algum de vocês tem taquicardia. De vez em quando o coração palpita, acelera. Alguns de vocês têm sudorese. Sua muito nas mãos, nos pés, de forma desmedida, transpira. E tudo isso aqui sem razão. De repente vem e começa a ter esse tipo de coisa. Então, ainda estou no corpo, ainda é lá o texto de Romanos 12, mas nós vamos fechar tudo isso aqui com vocês. Vamos amarrar as coisas aqui. Então tenta entender. Tudo que você sente no corpo aqui, aí você vai no médico, aí o médico diz que você não tem nada. Eu não encontrei nada, você está saudável. Então, isso é alguma coisa, está estressado, está com algum problema de algo emocional. Geralmente é assim. Então tenta entender. Tudo que vem sobre o seu corpo só vem porque você carregou na tua emoção. E quais as emoções mais simples, mais básicas que a gente tem? Ansiedade é uma emoção. Angústia. E essa é feio.
Angústia é aquele aperto que dá no peito. E você não fica bem, você não consegue respirar, e não tem lugar bom, e não tem. Você entra no quarto, se deita, fica meio que inquieto e vai para a cozinha e não tá bom na cozinha, você começa a estudar e para o estudo e não tem lugar que você se sinta bem. Isso é angústia. Que mais depois da angústia? Medo. Que mais? Tristeza. Que mais? Raiva. Que mais? Culpa. São emoções muito comuns dentro da gente. Então, quando isso daqui carregou, vai aparecer o resultado depois no teu corpo. Mas a questão é que isso aqui, a emoção, ela só sobrecarrega quando você sobrecarrega isto aqui. Quando você sobrecarrega o pensamento. Sobrecarregou o pensamento, até a própria Bíblia, a palavra de Deus, ela diz em João 16, no versículo 5, Jesus está falando da morte dele, aí ele diz assim nesse versículo: porque vos tenho dito estas coisas, ele disse o quê? Eu vou morrer. Então, qual assunto que Jesus pôs na cabeça dos discípulos? A morte. Então Jesus disse da seguinte forma: porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu os vossos corações. O que eu penso, eu sinto. Jesus falou de morte. Qual é o sentimento da morte? Tristeza. A tristeza encheu o coração dos discípulos. E aí tem alguns pensamentos que eles são muito clássicos nas nossas vidas. Por exemplo, futuro, pensamentos negativos. Pensamento negativo de tudo que é ordem. Ah, eu acho que ninguém gosta de mim. Ah, fulano não me cumprimentou. Tudo isso é pensamento negativo. Pensamentos de perdas e um pensamento que digamos que é a linha mestra de todos estes aqui. Que pensamento é esse? Um pensamento chamado desempenho. É eu querer ter um desempenho excepcional. E Satanás, ele tentou Jesus nisso. Manda que essas pedras se transformem em pães. Ou, até melhor, pula do alto do pináculo, que todo mundo vai te reconhecer como Salvador. Propondo que Jesus tivesse um reconhecimento não pela cruz, mas através de um desempenho milagroso. Pular do alto do pináculo, se não me engano, entre 142 a 144 metros. Então, havia algo na cultura judaica que dizia que se alguém pulasse do alto do pináculo e chegasse embaixo com vida, seria reconhecido como Messias. Então, Satanás, ele bombou isso daqui. Então, tenta entender, queridos, o que eu estou tentando mostrar para vocês. É que tudo que você pensar vai aparecer aqui. Por que a gente fica ansioso? Porque eu estou tendo pensamento do futuro. Por que eu fico angustiado? Porque eu estou tendo pensamento negativo. Por que eu fico com raiva ou triste? Porque eu estou tendo pensamento de perda. Então, tudo que você sente está diretamente ligado ao jeito que os conceitos estão entrando dentro da sua mente. O jeito que você está encarando a vida vai determinar isso daqui. E aí nós temos um agravante. Quem são os que mais vão sofrer no corpo? Os que são mais calados. Porque quem é calado, ele não fala sobre as coisas
que ele está passando. E aí, ele não tem chance de ser curado pela confissão, pelo relacionamento. Como diz Tiago 5,16: confessai, pois, as vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, na sua eficácia, a súplica dos justos. Quem é mais calado vai sofrer muito mais ainda aqui. Deu para entender isso aqui? Então tenta entender. O que for produzido aqui vai ditar isso. E quem ganhar isso e isso, ganha a tua vontade. Então vamos dar uma olhadinha agora no texto. Rogo-vos, pois, irmãos. Ele faz aqui uma exortação. É como se ele estivesse dizendo assim: eu te exorto, toma um cuidado. Presta bastante atenção nisso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Porque, queridos, nenhum de nós vai equilibrar isso aqui se não for pela misericórdia de Deus. Um ato do cuidado dele. Queridos, Deus sabe que a gente é pó. Deus sabe que o mundo tem uma penetração terrível dentro de nós. Deus conhece a nossa fragilidade. Essa palavra misericórdia, ela é um misto de uma palavra grega com uma palavra latina. Do latim, vem de misere e cardio. É a miséria do coração. Deus, ele atenta para o tamanho da miséria que é o nosso coração. Uma amizade errada pode nos afastar do Senhor por 2, 3 anos. Então Paulo, ele diz assim: olha, eu exorto vocês para que você preste atenção e não despreze a misericórdia que Deus tem com você. Ele tem uma misericórdia enorme com você, querendo te guardar, querendo te preservar, não permitindo que você trilhe caminhos indevidos. Queridos, todo jovem, quando ele vai trilhar um caminho indevido, por causa da juventude dele, o Senhor levanta forma de avisá-lo. Porque Deus é um Pai gentil, Ele é um Pai bondoso. Queridos, você acha que o nosso Pai Celeste, ele não nos avisa dos riscos que nós corremos? É isso que Paulo está falando. Eu exorto para que você não despreze essa grande misericórdia que ele derrama sobre você. Ele vai te alertando de uma, de outra maneira, para que você tenha o seu caminho preservado e guardado. Vocês estão me entendendo? Uma das formas de Deus lançar a misericórdia dele. Opinião de pai e mãe. Nunca, preste atenção, nunca enfrente ou resista a opinião de pai e mãe. Nunca. Porque a opinião de pai e mãe é um ato da misericórdia de Deus formando Cristo dentro de nós, nos alertando de que aquele assunto ele é difícil, ele é perigoso. Então nunca enfrente a opinião de pai e mãe, salvaguardando se ele for insano e der uma ordem de pecado. Se ele mandar você pecar e você não precisa obedecer. Mas fora isso, nunca enfrente, porque é Deus usando ele na tua juventude para te resguardar daquele caminho para que ele não seja trilhado. Então Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Então você vê que ele não está tomando não pela mente, não pelo afeto, mas ele está dizendo que é para eu apresentar o que primeiro? O meu corpo. Apresenta o teu corpo. Apresenta o teu corpo. Você tem que entender que o teu corpo não é teu. Vocês lembram da musiquinha?
Cuidado, mãozinha, no que toca. Cuidado, pezinho, onde anda. Porque o Salvador tá olhando para você. Então a gente, como jovem, precisava cantar isso. Queridos, eu vou encerrar por aqui. Tem muito mais coisas para a gente ver, mas essa quantidade de informação é o suficiente para nos fazer refletir acerca daquilo que o Senhor nos deu para administrar, e nós precisamos fazer isso urgente, hoje, já. Que a palavra de Deus possa ter sido luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos. Que Deus ele possa nos abençoar ricamente. Eu agradeço a atenção e a presença de todos. Que essa palavra possa formar em nós caminhos novos, pensamentos novos, emoções novas e atitudes novas. Em nome de Jesus.